Deolane está correndo risco de vida na cadeia, você está cumprindo prisão preventiva. E do nada, descobre que dentro daquela mesma penitenciária existe uma organização criminosa que talvez tenha motivos para querer você morta. Agora vai um pouco além. E se essa organização for justamente aquela que está no centro da investigação que te colocou lá dentro? Parece roteiro de série, né? Mas foi exatamente essa pergunta que voltou a circular nas redes envolvendo Deolane Bezerra. Frank, que se apresenta como ex-integrante do PCC, primeiro comando da capital, já tinha feito declarações pesadas sobre ela antes. E agora, com Deolane presa de novo, dessa vez numa investigação sobre suposta lavagem de dinheiro para a facção, uma frase antiga dele ganhou um peso completamente diferente. Será que Deolane foi decretada pelo PCC? Calma aí. Antes de sair espalhando essa história, vamos separar o que é fato, o que é alegação e o que ainda não tem comprovação nenhuma, porque esse caso é bem mais complexo do que simplesmente dizer ela está ameaçada dentro da cadeia. E pronto. Afinal, quem é esse tal de Frank? Frank ficou conhecido na internet dizendo que fez parte do PCC e que conhece os bastidores da organização por dentro. Em entrevistas, ele começou a falar sobre como a facção funciona e sobre pessoas que, segundo ele, teriam ligação com o grupo. E adivinha quem apareceu nessa lista? Deolane Bezerra. Em 2024, Frank afirmou que ela teria ligação com o esquema financeiro da organização, chegando a dizer que ela participaria da lavagem de dinheiro. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Isso são alegações do Frank. Não dá para transformar a fala de uma pessoa em prova judicial, por mais convincente que ela pareça nos vídeos. E olha, a própria condição dele como ex-integrante do PCC já foi questionada em checagens públicas. Não existe comprovação apresentada de que ele realmente tenha feito parte da facção. É por isso que essa história precisa ser tratada com pinças. Mas de onde surgiu essa história de decretada? Aqui a coisa fica ainda mais pesada. Frank já disse antes que ele mesmo estaria marcado pela facção e que teve que deixar o Brasil por causa disso. Agora, nas redes começaram a circular interpretações das falas dele sugerindo que Deolane também poderia estar correndo risco. Só que existe uma diferença gigante entre Frank afirmou que ela está decretada e Deolane foi oficialmente decretada pelo PCC. A segunda frase precisaria de uma confirmação que até agora eu não encontrei em nenhuma fonte oficial. Então, se você viu por aí algum vídeo cravando que a morte dela foi decretada, desconfie. Isso não pode ser tratado como fato. Por que essa história assusta tanto? Porque o cenário de Deolane hoje é completamente diferente do de 2024. Em maio de 2026, ela foi presa na Operação Vernix, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo junto com a Polícia Civil. A investigação mira um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. E, segundo o Ministério Público, ela passou a ser investigada por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ou seja, aquela alegação antiga do Frank, feita anos atrás, hoje está sendo colocada lado a lado com uma investigação oficial que realmente envolve Deolane e o PCC. E isso muda tudo na forma como aquela entrevista antiga é vista agora. O que diz a investigação, na prática? Segundo o Ministério Público, Deolane teria funcionado como uma espécie de caixa da organização. As investigações apontam movimentações financeiras e estruturas empresariais que, na visão dos investigadores, podem ter sido usadas para ocultar ou movimentar dinheiro de origem criminosa. O promotor Lincoln Gakia afirmou que foram identificadas dezenas de empresas ligadas ao caso, algumas registradas em endereços considerados de fachada. E tem outro nome pesado no processo: Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, que também está entre os investigados. A justiça manteve a prisão preventiva de Deolane e em julho de 2026, o STJ negou o habeas corpus pedido pela defesa. Então não, isso não é só boato de internet. Existe uma investigação criminal oficial rodando. Mas isso também não quer dizer que tudo o que o Frank falou já foi comprovado. E o tal risco de vida dentro da cadeia? Aqui o cuidado precisa dobrar. Estar presa numa penitenciária não significa automaticamente que Deolane esteja ameaçada de morte. Até agora, não existe confirmação oficial de que o PCC tenha dado alguma ordem contra ela. Por outro lado, é natural que o ambiente prisional somado à natureza da investigação faça qualquer alegação de ameaça chamar muita atenção.